Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Quinho e você está na Cozinha, o podcast oficial da Liga Supremo. Comigo, desde o início, um dos idealizadores desse projeto maravilhoso, Bruno. Eu sou o Bruno von Hertwig, host do podcast Na Cozinha, e eu quero fazer um agradecimento aqui aos nossos patrocinadores, a Coach Sports, a Skechers, a Dropshot, a Diadem e a Hyperlight, por estarem fazendo esse podcast aqui uma realidade. E hoje a gente tem aqui no nosso podcast o Iago. Iago, muito bem-vindo. Obrigado. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Iago, sou atleta de pickleball, tenho 30 anos, também sou fundador da Brasil Pickleball Store e estou aqui hoje para bater um papo com vocês, a convite desses caras incríveis aqui que estão fazendo um evento sensacional. Legal. Iago, e conta aqui para nossa audiência aí, quem que é o Iago, da onde que o Iago veio e como é que tu chegou no pickleball? Então, eu sou natural de Governador Valadares, eu nunca fui de participar de esporte, conheci o pickleball em 2019, através do seu Toninho, lá em Governador Valadares, foi um dos percussores do pickleball no Brasil. E assim, no primeiro momento, como eu às vezes jogava bola final de semana com os amigos, mas era uma coisa que também eu era ruim para dar lá. Aí fui conhecer o pickleball e tomei gosto pelo esporte. Quem mora em Governador Valadares, eu acredito que já pegou uma raquete. Já lá. Não tem como. Lá a cidade é pequena, então todo mundo já sabe o que é o pickleball lá. E assim, desde que eu conheci o pickleball, a gente foi uma vez, aí você, legal, passava uma semana, voltava. E aí chegou um ponto que eu comecei a frequentar tanto que eu acabei pegando gosto. E aí foi aonde eu me interessei pelo esporte, comecei a treinar, era um esporte novo. Você não encontrava material para comprar no Brasil, por ser um esporte novo, raquetes boas, você tinha que pedir algum conhecido dos Estados Unidos, traz para mim a raquete. Então, assim, e desde então eu venho treinando, aí de uns 2 anos para cá eu decidi começar a competir. E ano passado foi o ano que eu foquei mais no esporte e consegui ter um desempenho melhor e por causa desse desempenho tá fazendo parte da liga hoje. Então hoje podemos dizer que é uma pergunta e uma afirmação ao mesmo tempo. O Iago hoje respira pickleball, é um dos nomes fortes. Como eu contei para a Grazi, que é sua sócia, eu sou um cliente da Brasil Pickleball Stories, ela não sabia. Então eu acredito que todo mundo se você pesquisar pickleball na internet, você vai achar Brasil Pickleball Stories. Sim. Então você não vive sem pickleball hoje em dia. Não, hoje praticamente, para quem ainda não sabe, eu também sou advogado, então o pessoal lá em Valadares até brinca que meu negócio é o pickleball, advogado, a profissão das horas vagas é o hobby. A advocacia meio que virou um hobby. E realmente hoje a empresa me toma bastante tempo, porque sou eu que desenvolvo produto, eu que alinho o design que crio a arte junto com o designer. Então, Oi, Iago, mas eu queria dar um passo atrás, antes da gente entrar aí de falar do teu negócio. Antes do pickleball, tu praticava algum esporte? Já tinha uma identificação com algum outro esporte de raquete? Jogava futebol? E conta o teu segredo, assim, pra tu, em tão pouco tempo, conseguir chegar, assim, num alto nível e estar competindo com os melhores atletas do país. Então, eu nunca joguei nenhum esporte de raquete, nem ping-pong, nem tênis, beach tênis, nunca joguei. Fui jogar beach tênis há 2 semanas atrás, nunca tinha pisado na areia. E assim, quando eu comecei a jogar pickleball, foi uma coisa que eu sentia prazer em estar no meio do pessoal. Primeiro começou com aquela brincadeira. Jogava, depois sentava, aquela resenha gostosa, e aí foi. Legal. Só que depois eu fui tomando tanto gosto pelo esporte, que aí eu acabei falando, não, eu acho que eu posso treinar e eu acho que dá para poder competir. Legal. Então, assim, obviamente teve um grande esforço da minha parte. Para quem não sabe, teve época que eu treinava de segunda a segunda, por Valadares ser uma cidade pequena. Eu consigo ter essa flexibilidade de acordo um pouco mais cedo, vou lá, treino, vou em casa, tomo um banho, 5 minutos eu tô no escritório. Então a qualidade de vida que a gente tem em Valadares é muito boa, porque é tudo muito perto, você consegue otimizar bastante seu tempo. Então também devo, como se diz, devo esse sucesso hoje que tem no pickleball. A essa dedicação, esse esforço intenso, porque nada
né, acontece ao acaso, né? Nada. Tudo tem um porquê. Mas foi só jogando pickleball, tu também teve que cuidar da tua alimentação, Sim. tornar uma pessoa mais saudável, fazer uma academia para condicionar o teu corpo para não ter uma lesão, ou não, putz, só joga tal, que é o prazer, e com isso e não faz mais nada. Assim, eu brinco que antes de conhecer o pickleball, o meu hobby preferido era tomar cachaça, era tomar cerveja. Então, quando eu entrei no pickleball, eu pesava 94 quilos, 94, 95. Era um pouquinho mais gordinho. Nunca fui gordo, Sim. mas era mais fortinho, mais cheinho. E quando eu comecei no pickleball, foi uma mudança drástica, porque eu emagreci muito. Hoje meu peso fica entre 80 e 82 quilos. Então, assim, meu corpo... E isso também, tive uma mudança de hábito de alimentação. Hoje, naturalmente, eu já chego para almoçar, eu não como tanta besteira mais. À noite, eu mesmo faço comida, ou às vezes já tem alguma coisa pronta que eu deixo, para exatamente manter o peso entre isso, porque faz total diferença da quadra, entendeu? É impressionante como a gente vê esses relatos, né, Quinho, né? Não é o primeiro que o pickleball muda, né, a vida da pessoa e muda todos os hábitos, deixa a pessoa mais saudável, começa a pensar, né, na saúde, na longevidade, né, em se cuidar. E, pô, isso é muito legal ver o pickleball, né, transformando essas vidas. Não, eu falo, o pickleball foi uma transformação na minha vida por um todo. Isso como pessoa, como atleta. Porque o esporte, eu posso testemunhar isso, porque todo mundo fala que o esporte transforma vidas. E eu posso falar que a minha foi transformada. Porque, assim, eu tinha crença de outras coisas, que às vezes são coisas que eram um pouco vazias, e o esporte te traz isso. O esporte, aí você fala assim, eu era uma pessoa que eu não era competitiva. Se eu perdesse, estava tudo ok. Hoje eu não aceito perder. Eu perco, eu fico chateado. E isso não só dentro do pickleball. Isso para as outras áreas da vida também. Você leva para o negócio. Às vezes você faz um mau negócio. Eu consigo lidar com a derrota, mas você fica frustrado e fica, como se diz, puto, falando, poxa, perdi, não posso errar. Mas o esporte, ele realmente transforma vidas. E desde que eu conheci o pickleball, minha vida só transformou para melhor. Perder é hábito e ganhar é hábito. Isso. Mas o que acontece é o seguinte... Porém, sabendo que a vida é mais de derrota do que de vitória. A derrota, ela tendo esse mindset, você vai querer evoluir sempre. Agora, quando você aceita a derrota, tem alguma coisa errada. Você não nasceu para competir, você nasceu para o lazer. Eu tenho uma opinião assim, que tu podes aceitar a derrota, Isso. mas não pode gostar dela. É isso que eu tô falando, por isso que se torna hábito. Sim, é porque o que eu falo, por exemplo, no pickleball, quando eu comecei a competir, eu fui por meio dos caras que vinham do tênis, que era o Bernardo, o Kim. E assim, eu sempre fui meio cara de pau. Os caras eram muito melhor que eu entrava na cara e falava, não, vocês vão me aguentar. Ah, mas o Iago é ruim, vou jogar isso, eu vou aprender. Eles ficavam até meio bravos na época. Pô, o Iago tá aqui, começou agora, é ruim. Mas isso foi bom ou ruim? Na minha opinião é bom, porque você bebe da fonte, você tá na cidade que... Um dos grandes... a minha evolução se deu tão rápido no ano passado, de um ano para o outro, foi exatamente porque eu me juntei a pessoas boas. Então, quando você se junta a pessoas boas... Eu, por exemplo, eu tinha muita dificuldade, porque eu não tinha técnica do tênis, eu não tinha a técnica do beach tennis, não tinha a técnica do ping-pong. Então eu tive que criar a minha técnica de uma forma adaptada. Então, se você vê eu jogando, funciona. Mas não é aquele balé que você vê, aquele movimento bonito, perfeito. Não é, mas funciona. Então, se for pegar aí o jogador de pickleball do circuito, quem que é o jogador que tem a plasticidade, os movimentos mais bonitos do circuito, na tua opinião? O Kim. O Kim, por ele ter uma base do tênis Dois muito votos boa. pro Kim, dois votos pro Kim. Eu falo pra todo mundo, é bonito. Porque o movimento dele é bonito, é bem posicionado, ele tem o tempo de bola. Então, assim, eu que não tive isso na minha infância, se eu for tentar imitar, vai ser um desastre. Então, assim, eu falo que o que é melhor? É melhor a gente se adaptar com o que a gente tem e fazer. Lá nos Estados Unidos mesmo, eu tive ano passado e tem uma... E a menina que foi campeã do US Open na Single Pro, ela falou exatamente isso. Ela falou, eu nunca joguei nenhum esporte. Então você vê, meu backhand é feio, é travado, a minha batida é encurtada, mas funciona. Mas acho que essa tua estratégia, né, de conviver com pessoas que são melhores do que você naquela área
elevam o teu nível, né? A gente fala que você é a média das 5 pessoas aí que você mais convive. Eu falo muito isso do pessoal que está começando, né, um esporte novo. Então, quando tu começa um esporte, tu evolui muito rápido, porque todo mundo é melhor do que você naquele esporte. E depois, quando tu chega num determinado patamar, tu acha uma patota ali do teu nível e tu começa só a jogar com eles e tu estabiliza naquele nível. Né? E tu não, tu foi já jogar com os melhores atletas do país e hoje, né, não é diferente, estás aqui jogando a Liga Supremo e é uma das referências aí do pickleball hoje nacionalmente. Eu falo que onde eu tive a grande virada de chave, de evolução, foi num período de 3 meses. Foi no final de 2023, dezembro de 2023, eu recebi o convite do Kim de jogar 2024 inteiro com ele. Aí eu recebi esse convite e o Kim, para quem não sabe, é estudante de medicina, ele só tem o período de dezembro a fevereiro de férias. Então foi o período que ele foi para Valadares e aí a gente começou a treinar todo dia junto. Então assim, por estar com um cara que já tem uma bagagem do tênis e já estava muito bem no pickleball, isso me ajudou a evoluir de uma forma muito significativa. Então você vem ali naquela linha, porque quando o pessoal lá de Valadares está, é todo mundo praticamente no mesmo nível. Sim. Um pouquinho a menos, um pouquinho a mais. Então você fica naquela linha ali. Aí quando chega alguém que faz assim, aí foi o que aconteceu. Quem chegou para as férias, a gente começou a treinar. E aí quando você começa a treinar com uma pessoa que é muito melhor que você, se você tiver um pouco Assim, eu falo que eu pego as coisas muito fácil. Eu tenho essa facilidade. Então, assim, quando o Kim começou a me explicar algumas coisas, alguns detalhes, aí a linha começou a subir. Então, assim, eu devo muito a minha evolução. Foi esse período de dezembro, que foi o ano passado, porque eu como falei, eu não tenho experiência nenhuma no esporte. E hoje eu até me admiro. Às vezes eu entro em quadra, eu não sinto tanto nervosismo. Nos primeiros, a raquete chegava a tremer. Ô Iago, e tu foi um atleta aí que foi parceiro, né, do Kim, né, durante aí 2024, aí um período, né, significativo. Conta aí pra gente qual que é o segredo para ganhar do Kim, que hoje, né, é o nosso melhor atleta aí a ser desbancado aí no circuito. Então, o Kim, falar do Kim é fácil, porque é uma pessoa que dispensa comentários dentro de quadra. E assim, quando eu fui jogar com o Kim, todo mundo brincava. Ah, jogar com o Kim é fácil, o Kim joga muito, tal, não sei o quê. Aí eu brincava, pegava a raquete e falei assim, vai lá, joga lá. Vai lá pra você ver a pressão que é. Porque é o seguinte, o cara é melhor que você. Ninguém vai dar a bola nele. Aí outra coisa. Se você ganha, mérito dele. Se você perde, culpa sua. Sim. Então fica esse dilema. De um jeito a pressão vai cair toda em cima de... Cai em cima de você. E eu e o Kim a gente começou, porque no pickleball, geralmente quem joga do lado esquerdo é o mais dominante. Tem que ter mais espaço na quadra. Isso é uma coisa que o próprio pickleball dita. Então quem começa do lado esquerdo, geralmente pega o meio e um pouco da área da direita e o restante dele todo. Então, como o Kim tem as duas mãos muito boas, o que acontece? É uma coisa que no início, porque eu sempre joguei na esquerda, é uma coisa que no início eu tive muita dificuldade. Quando eu comecei a jogar com o Kim, eu jogava na esquerda e ele na direita. Aí chegou a um ponto que o Kim, ele falou assim, cara, eu acho que eu vou ser mais proveitoso na esquerda. E aí eu tive que mudar a minha cabeça inteira para jogar na direita. E assim, para mim foi um desafio muito grande, porque o meu jogo, ele é mais agressivo. E quem joga na direita tem que cadenciar mais o jogo para o outro ser mais agressivo. Sim. Então eu saí de uma função para fazer uma outra totalmente diferente. E isso me desafiou, assim, absurdamente. E me fez melhorar. Mas Você falou vários pontos, assim, muito interessantes. O primeiro ponto, humildade e resiliência para querer evoluir. Uhum. Porque só evolui quem ouve quem é melhor e quem repara quem é melhor. Sim. Né? O segundo segundo ponto é que eu bato muito, o treino. Não existe evolução sem treino. E o terceiro fator, que muita gente que não joga, ainda mais no alto rendimento, não entende porque o outro só joga do lado direito, o outro só joga do lado esquerdo. Porque cada um tem a sua importância dentro da dupla, porque o jogo é em dupla. E tem uma frase bem bacana do Calbucci, que é a lenda do beach tennis, que ele fala o seguinte:
você perde o jogo sozinho. Você não ganha o jogo sozinho. O jogo em dupla. Porque a pior coisa é quando você combina com o parceiro faz tudo errado, porque aí você está jogando contra 3. Você não vai ganhar aquele jogo. É muito difícil. Não, e assim, muita gente ainda que tá chegando no pickleball não entende muito essa... Pô, por que o Iago tá só na direita? Por que o Kim tá lá? Isso tudo é uma combinação. Porque assim, o meu objetivo dentro de quadra, eu falo, é ser um atleta mais tímido. E o que eu tenho que fazer? Eu passo a bola na mais cozinha... Mais conservador e faço... E a estratégia principal é fazer o adversário virar a bola no Kim. Por quê? O Kim vai forçar a bola. Ele é o matador da dupla. Ele é o matador e ele força pra bola, às vezes, subir pra eu matar. Puta, que aula de estratégia aqui. Eu acho que aqui eu vou subir o nível do meu jogo. Não, e tem gente que diz que é fácil jogar pickleball. A gente ouve muito disso. Petequinha, esse joguinho aí já falamos aqui. Uma coisa é você brincar pickleball. Outra coisa é você jogar pickleball. E assim, o que eu acho muito... acho que o charme do pickleball inteiro é porque por detrás daquela linha ali perto da rede tem toda uma estratégia. Ali não é só você passar a bola. Tem um porquê, por que você vai jogar a bola na paralela. Igual, por exemplo, eu tô na direita. Como que eu vou fazer o adversário virar a bola no Kim? Sim. Eu vou dar uma no meio pro adversário sair pra cá e não pular pra bater e depois eu dou uma lá. Porque ele não vai arriscar passar na paralela porque a paralela é mais alta. Se passar alto, eu ataco ele. Então o que acontece? Quando eu jogo ele lá e jogo ele cá, ele vira no Kim. Sim. Que aí o Kim vai forçar. Que é o parceiro que tá na esquerda. E você é destro. Você fechou a porta aqui. Exato. Ou ele acerta uma bola muito na sua mão, ou ela vai flutuar pro Kim entrar e ele nem vai ver de onde veio. Exatamente. Então, assim, eu acho que o grande dinâmico do pickleball é toda ali na cozinha. Eu falo que quem tem o interesse de assistir o pickleball e conhecer, o pickleball era um pickleball mais lento. Em 2019, as raquetes eram de fibra de vidro. O pickleball não tinha essa explosão que é a bola hoje. Hoje o jogo está muito rápido. Então, antigamente, ainda tinha mais estratégia ainda, que o jogo não era tão rápido. Você acelerava a bola, viu uma bola muito frouxa. Hoje, com essas novas raquetes, o jogo está mais rápido. Muito reflexo, né? Que aula, né, que o Iago está dando aqui pra gente. Mas, Iago, queria te perguntar também do teu lado empreendedor. Né? Tu conheceu o pickleball lá em 2019, se apaixonou aí pelo esporte, né? E não foi suficiente só jogar, né? E jogar competitivamente. Também resolveu empreender nessa área, né? Abriu aí a Brasil Pickleball Store. Conta pra gente da onde que veio essa ideia, por que disso, desse teu lado aí empreendedor do pickleball. Então, em 2019 tinha um ano que eu tinha me formado em Direito. Já tinha começado a exercer a advocacia nessa época. E aí eu comecei a jogar pickleball e acho que a grande dificuldade de todo mundo lá em Valadares era encontrar material para comprar. E aí, assim, por eu ser uma pessoa que nunca gostei de esporte e tão rapidamente me encantei pelo pickleball, eu falei assim, poxa, eu acho que esse negócio vai estourar. Então eu fiquei umas 2, 3 semanas pensando, e aí eu cheguei para a Grazi um dia e falei, olha, eu acho que é um negócio que se a gente fizer bem feito, e se daqui uns 3, 4 anos estourar, que é o que eu acho que está acontecendo hoje, tenho certeza, vai dar bom. E aí a gente foi e procurou algumas marcas que a gente conhecia pela televisão, são marcas dos Estados Unidos, vou falar o nome delas aqui, a Pedaltec, Selker. E a primeira marca que nos respondeu na época foi a Pedaltec. A gente teve uma recepção muito boa dos caras nos Estados Unidos. E eles nos apoiaram no início. Eu lembro que a gente começou na época, acho que foi com 6, 7, 8 raquetes. Uma coisa, foi muito pequeno. E quando a gente chegou em Valadares, a gente criou a marca, registrou a marca, fez tudo bonitinho ali. E aí a gente começou. Vende para um aqui, vende... Antes vendia 1, 2, 3 raquetes no mês. Antes a venda era muito mais porta a porta, né? Mais ou menos isso, que a internet era algo novo. No primeiro ano, no primeiro ano foi praticamente só Instagram. A gente vendia só no Instagram. Então, assim... E aí começou a aumentar a demanda e todo o dinheiro que entrava a gente reinvestia. A gente ficou 1 ano e meio, 2 anos praticamente, sem tirar nenhum dinheiro da empresa, então tudo que entrava voltava. E aí foi crescendo, a demanda foi aumentando, o esporte foi crescendo. Então, assim, o nosso grande desafio no início era
Porque assim, a gente não tinha muita grana para poder investir no negócio e também não tinha muita grana para errar e começar de novo. E o custo é muito alto. E o custo é muito alto. Tudo do pickleball, se for pensar... Não, no esporte de raquete em si não é, mas para quem vem de outros esportes, é uma coisa cara. Uma raquete R$1.000, R$1.500 é um esporte caro. Então, assim, o nosso grande desafio no início era criar nome, era criar credibilidade para quando o esporte explodisse, o pessoal falou, poxa, já comprei na Brasil Pickleball Store, a gente tem uma loja que entrega rápido, entrega dentro do prazo. Então, assim, hoje o pedido chega lá na loja, eu faço de tudo para conseguir despachar o pedido no primeiro dia. No mesmo dia. Se chegou o pedido de manhã, eu tento de tarde já despachá-lo para que o cliente receba o produto rápido e vai criando essa... Confiança do consumidor. Essa confiança. Então, hoje a gente já tem um leque muito grande de cliente que deixa, às vezes, de comprar numa loja renomada no Brasil, tipo, em outro segmento esportivo, por saber que a nossa loja é especializada, é especializada no produto, né? Você e hoje vocês têm uma loja física e um e-commerce ou só o e-commerce? Só e-commerce, a gente só trabalha e-commerce. A gente nunca pensou em ter essa loja física. A gente já tentou pensar num projeto de criar uma arena e dentro dessa arena ter uma Brasil Pickleball Store física, entendeu? Mas no mais é só o e-commerce mesmo. E vocês também acabaram, né, conhecendo aí os produtos, entendendo aí de qualidade e desenvolveram aí uma linha de produtos próprios. Sim. Né, que é um grande diferencial, né? A gente não vê isso acontecendo com frequência. Então, conta como é que foi essa ideia, de onde que surgiu e como é que está hoje. Então, o que acontece? Quando a gente começou a trabalhar com as grandes marcas, eles têm a linha Pro e têm a linha de entrada. As raquetes de linha de entrada deles eram raquetes razoáveis, mas tinham um padrão de qualidade muito boa. E o que acontece? Foi quando surgiu a Third Shot, que é a nossa marca de raquete. As raquetes que a gente importava lá de fora, ela chegava aqui com um preço um pouco elevado e tinha uma qualidade ok. Mas o preço era elevado pelo mercado ser um esporte novo. E aí foi onde surgiu a ideia da Third Shot. Que a gente conseguiu ir para a China, achar uma fábrica que fabrica para a maioria dessas marcas, entrega um produto de qualidade com um preço acessível. Então, a primeira raquete que a gente lançou foi uma raquete exatamente para iniciante, porque hoje, se você for pegar as grandes marcas, elas têm raquete de 11, de 10, de 12 milímetros e raquete em fibra de vidro. São raquetes que, assim, quem está começando o esporte, quando eu comecei, você pega uma raquete muito dura, muito rígida, a bolinha pinga-espinga, você não tem a sensibilidade da mão. Exato. Então, você não tem a sensibilidade da mão. Então, eu falei o seguinte, poxa, o cara que está começando, ele precisa de uma raquete macia, ele precisa que a raquete dê essa sensibilidade para ele. Então, foi a primeira raquete que desenvolveu, eu falei, tem que ser 16 milímetros. E aí a gente desenvolveu essa raquete, chegamos com um preço bastante acessível e foi um sucesso. E assim, eu falo, o que ajudou bastante a escalar a empresa foi exatamente a criação dessa marca. Porque começou a ter volume e, consequentemente, a gente tinha uma margem maior do que os produtos que a gente importava de uma E outra acaba marca. criando uma identidade e as pessoas não vão lá comprar o terceirizado, tá comprando Sim, o seu produto. Exatamente. Você falou que teve contato com empresas de fora. E como é que essas empresas olhavam lá atrás para o Brasil e como elas olham hoje? Porque há 4 anos atrás não existia pickleball, eram células. Hoje o pickleball consegue alcançar muito mais gente. Sim. Então, assim, olha, eu falo que a gente teve como se diz, o esporte nos Estados Unidos, quando procuramos as empresas, já estava naquele boom. Então tinha semana lá que eu ligava para poder pedir, meu pedido era sempre pequeno no início. Então eu ligava lá, o pessoal, poxa, eu estou vendendo aqui 2, 3, 4 mil raquetes por vez, o cara vai me pedir 10. Mas assim, hoje eu falo, graças a Deus, as 2 empresas hoje que a gente tem um respeito máximo, é Pedaltec e Selker, desde o início sempre foram muito receptivas, acreditou no negócio. Hoje a gente já tem um volume de pedido maior com eles. E eu acho que é uma marca que a gente nunca vai abrir mão. E hoje a gente tem diversas marcas que procuram a gente querendo parceria. O jogo muda, né? Com o decorrer do Porque, querendo ou movimento. não, hoje a Brasil Pickleball Store virou uma referência dentro do... Porque é uma multimarcas
e virou uma referência, ela virou uma vitrine. Então, assim, E eu falo que o contato que a gente teve com essas Pedaltec e Selkirk no início, quando a gente partiu para a criação das nossas raquetes, a gente estava com um padrão de qualidade muito alto. Porque a Pedaltec e a Selkirk são as únicas duas empresas que têm fabricação própria nos Estados Unidos. Então o controle de qualidade deles são muito alto. Eles têm uma linha, a Selkirk tem uma linha que chama SLK, que é fabricada na China. Mas a linha Pro mesmo deles é fabricada nos Estados Unidos. E o padrão de qualidade deles é altíssimo, é muito alto. Então quando a gente foi para desenvolver a nossa marca, a gente tinha um conhecimento do material, tinha um conhecimento de o que era bom, o que era ruim. Ô, Iago, eu vejo que, que tu tens assim, uma ficção por qualidade, né? Sim. E o Quinho até já pegou a bola aqui na mão. E mesmo porque ela está no evento. E quando a gente foi fazer, entender, putz, que bola que a gente vai usar para os torneios da Liga Supremo, a gente fez a enquete com os melhores atletas do país. E a bola da BPS foi praticamente unânime, a bola que eles falaram, putz, é a melhor bola que tem no mercado. Como é que vocês conseguiram desenvolver aí do zero a melhor bola aí do mercado brasileiro? Então, eu falo que a bola é uma coisa que a gente tinha um pouco de preconceito no início de desenvolver. Por quê? Bola é uma coisa que, se você pegar grandes marcas até globais, elas não conseguiram chegar num padrão de bola que a bola não deformasse, não empenasse. E a gente ficava muito receoso. E aí eu lembro que quando a gente decidiu a primeira vez, a gente entrou em contato com uma fábrica na China, fizemos uma reunião com o pessoal, o cara explicou, falou que a bola era muito boa e tal, e a gente fez a primeira importação esse primeiro lote de bola. E aí essa bola veio, ela era ok, era boa, mas como a gente vive num país que é quente, essa bola, pelo calor, às vezes durante o jogo deformava, ficava torta. Não era uma bola que tinha um voo consistente. E isso, se você for pegar, você, como se diz, cauteloso. Ou você pega 80% das bolas que tem no Brasil, 80% delas empenam. Isso era uma coisa que, eu como atleta, é uma coisa que deixa o jogo feio. O jogo fica imprevisível, que você não sabe para onde que a bola vai quicar. E assim, quando eu importei esse primeiro lote de bola e a minha bola também estava empenando, isso me deu uma frustração muito grande. E aí foi aonde eu comecei a estudar o porquê que a bola empenava, o que fazia a bola empenar. E aí a gente descobriu que tudo que manda é o material do plástico. O plástico da bola de pickleball, ele é rígido. Ele é um pouco flexível, mas ele é rígido. E o que é o grande diferencial? Ele tem que se adaptar ao clima. Porque as bolas que são feitas das outras marcas, eles são feitas para jogar em um clima frio. Num clima mais, como se diz, tranquilo. É quando você vem para um país que é quente, eu, por exemplo, a gente teve um torneio que a gente foi disputar no Ceará, que a gente disputou debaixo do sol. E aí eu brinco que teve um jogo lá que a bola, foi que o Bernardo esmechou, a bola ela grudou no chão, que ela amassou. De tão quente, aí a bola amolecia. Aí você tinha que jogar ela no água com gelo para ela endurecer de novo. Putz. Então, assim, o grande desafio, e assim, que eu acho que foi um case de sucesso ano passado, que foi nossa bola, que a gente lançou no final do ano passado, foi exatamente isso. Eu falo, como atleta, que eu prefiro que a bola quebre do que ela fique torta. E a nossa bola hoje, ela pode fazer uma pesquisa com os atletas aí, ela não já foi feita, já foi validada, vamos dizer assim. Ela não empena, ela não entorta, ela tem um voo consistente, você consegue prever onde a bola... Você sente a bola. Exato. A bola, você sente... E é engraçado, você pega a turma iniciante, eles não têm a mínima percepção. E eu acho que é uma das funções até do instrutor, da pessoa mais experiente, mostrar para a pessoa, pô, você não percebeu que o barulho está diferente? E quando a gente está jogando ali, na nossa pelada ali, 3 horas de pelada com a mesma bola, daqui a pouco a bola começa a não obedecer, ou vai ter alguma coisa errada. Daqui a pouco o barulho muda. Aí você fala de longe, ó, vê aí, ou ela rachou ou ela empenou. Sim. Aí você troca. Iago, e, tu entrou lá em 2019, montou a Brasil Pickleball Store, tá empreendendo aí nesse meio, e hoje, tu tens um termômetro ali que a gente pode dizer que é a quantidade de raquetes, que tu vende. Como é que foi, assim, o crescimento, da própria Brasil Pickleball Store e desse volume de raquetes para a gente tentar fazer um paralelo
com o crescimento do pickleball no Brasil? Então, assim, a Grazi, dentro da Brasil Pickleball Store, ela que consegue controlar o numerário. Questão de vendas, ela que faz. Ela sabe quantas raquetes vendeu no ano. Mas eu lembro no primeiro ano, isso, 2000... Não, porque a gente começou no meio de 2019 para lá. Então, Se quiser falar em percentuais, assim, para não precisar abrir números confidenciais aí do negócio aí. Não tem problema, mas eu falo assim, eu acho que no primeiro ano a gente não vendeu 100 raquetes. E aí a gente já achava um número incrível. Falou, poxa, primeiro ano, 100 raquetes. E a gente sabia a quantidade de atletas que tinha. Então era um número... Pra gente era muito feliz. E eu lembro que no início, eu falava assim, eu fazia a conta, eu falava, poxa, se eu chegar num ponto de eu vender, sei lá, 15 raquetes por mês, tá ótimo. Sim. E aí, ano passado, a gente fez um balanço para poder fechar. E ano passado a gente vendeu, se não me falha a memória, 720 raquetes. Uau! Então, assim, num período... E eu falo que esse número é interessante porque a gente está desde quando o esporte está começando. Então, a gente consegue ver essa evolução do esporte, esse crescimento. E aí eu até brinco, eu falo que o melhor produto de termômetro da loja para ver o crescimento é a rede. Porque se eu vendo uma rede, tem que ter uma quadra. E ano passado a gente vendeu quase 200 redes. Pô. Então, é muito condomínio que compra, é muito... às vezes dentro do condomínio tem uma quadra, tem uma, duas quadras, o próprio condomínio de contato compra. Então, assim, a gente consegue mensurar o crescimento através das vendas. Com certeza. É interessante que a gente comentou ontem, inclusive com a Grazi, porque o Iago, eu acredito que seja uma pessoa boa para dar mais ou menos um prognóstico de quantos praticantes tem hoje no Brasil. E até queria, então, aproveitar aqui para fazer a nossa clássica pergunta aqui que a gente faz na cozinha, né, para os nossos convidados. Eu quero saber, na opinião aí do Iago, em quanto tempo o pickleball vai se tornar o esporte de raquete mais praticado no Brasil? Cara, assim, no início eu acreditava que ainda era uma coisa distante. Eu tinha uma previsão em 2027 ou 2028 para ter esse estouro. Só que aqui no Brasil as coisas, elas se pegar, é uma coisa que ela faz assim de uma vez. Foi assim com o beach tênis, Só que o diferencial do beach tênis pro pickleball é que o beach tênis, qualquer beirada de praia, você bota 2 pau ali, uma rede, tem uma quadra. O pickleball não, o pickleball você tem que fazer uma estrutura, é um pouco mais difícil. Então, assim, com a criação da liga esse ano, que eu acho que vai ser um sucesso, acredito que vai ser um sucesso, eu acredito que o estouro do pickleball será no próximo ano. Que será aquele ano que todo mundo quer jogar pickleball, todo mundo quer assistir pickleball, porque... Nos Estados Unidos já era um esporte grande em 2017, 18, mas de um ano para 18, 19 e 20 foi assim, pum. É praticamente o que aconteceu no Brasil com o beach tennis, aconteceu com o pickleball nos Estados Unidos. Foi próximo à pandemia, um pouco antes da pandemia. Então, você consegue mensurar mais ou menos através dos seus dados, porque você comunica com o Brasil inteiro. A gente, no Onde Tem Play, recebe foto todos os dias de algum point no Brasil com a sua raquete. Sim. Mas assim, falar um número hoje é muito complicado porque é difícil. Mas hoje eu acredito que praticantes ativos dentro do Brasil, hoje de 3 a 5 mil. Tá, eu já ouvi falar em 5 mil, que acho que é um número mais... Isso pensando alto. Sim, mas assim, eu falo que eu consigo fazer esse diagnóstico desse número de 3 a 5, mas são pessoas que são possíveis clientes. Se você for contar pessoas que às vezes têm contato, um projeto social, tem um projeto social, tem 200 crianças. Aí não entra. É praticante, eu brinco que quem joga pickleball tem 3 vezes na semana no mínimo. E outro dado também interessante, quantas quadras e quantos points tem no Brasil? Você consegue ter esses dados? Esses dados eu não tenho. Quantas redes tu vendeu? 200? Quase 200. Ontem eu busquei os dados corretos, que eu falei aqui e você achou que... Os dados corretos hoje, não corretos. Os dados que eu tenho, que a minha esposa foi atrás, passou 15 dias buscando. Nós temos mais de 200 points, porque, entenda, foi o que você falou, tem lugar que tem 3 quadras. Então é um point com 3 quadras. Sim. É um point com 4 quadras. Mas se a gente fizer uma conta, né? O Iago vendeu 200. Isso, aí é bom. E tem outros fornecedores também, né? Não, vendendo. Eu acho que esse número é muito maior. E número de quadras, no meu controle, nós temos hoje 400 a 500 quadras pelo Brasil. Mas não estou contando as residenciais, não estou contando nada disso. Um exemplo, tem uma marca que eu soube esse dia que não tinha rede.
No entanto que eu entrei em contato com você, eu sou cliente do Iago, a gente tem, foi minha primeira raquete, a Venus, Sim. entendeu? Mas o papo tá muito bom aqui, eu vou precisar, né, estamos chegando na reta final, e nessa reta final a gente faz um bate-bola aqui no Na Cozinha, onde o Kim vai fazer algumas perguntas rápidas aí pro Iago responder. Manda lá, Kim. Melhor bola do Iago, melhor jogada do Iago. Então, assim, pra mim a melhor jogada que eu tenho hoje é a terceira bola, que acho que é uma das bolas primordiais para quem joga dupla. E é uma bola difícil para quem fala que é fácil, não é, porque a bola que ela tem que pingar perfeito lá, senão você não sobe para a rede. Quando você está jogando no alto nível, a bola que ela tem que ser perfeita, senão você não sobe para a rede. Então, assim, é uma das bolas que eu acho que eu tenho um pouco mais de facilidade de fazer, é essa. A bola que tem que treinar mais, que é a que tem mais dificuldade. Eu acho que é uma coisa que... Eu acho não, eu tenho certeza. A coisa que nunca pode faltar no treino é cozinha. Porque cozinha é uma coisa... Por isso que você tá na cozinha. Por isso que você tá na cozinha. É uma coisa que parece fácil, mas quando você vai pro alto nível ali, que a bola fica muito rápida, num período que você não consegue folhear, você tem que estar com a mão muito boa. Você tem que estar com a E sensibilidade. a cozinha é legal que você treine sozinho, né? É só pegar uma parede, botar a altura da rede e vai ali pegando... Mas o ideal é ter um parceiro. Ah, não, lógico, Sim. sempre. Mas se não tiver, não tem desculpa. É. Eu quando dou aula, eu pego a aula 15 minutos de cozinha. Sim. Ah, mas isso é chato. Mas é esse chato que vai fazer o seu diferencial no jogo. Porque a cozinha você vai repetindo, porque é onde os praticantes de pickleball têm mais nervosismo. Que é onde que a mão endurece. Eu falo que a mão fica a mão de pedra. Que às vezes a bolinha vai tomar só pro adversário. Então eu falo, quanto mais cozinha você faz, mais segurança você vai criando, para na hora do jogo a mão tá macia para você fazer a cozinha. A Liga Supremo numa só palavra. Sensacional. O que esperar da Liga Suprema no final do ano, em uma só palavra? Olha, eu fiquei muito surpreso com o que eu vi aqui hoje. Eu acredito que no final do ano vai ser 2, 3, 4 vezes maior que isso aqui. Eu acho que é como o Bruno falou esses dias para trás aí, um evento tem que ser melhor que o outro, nunca pode ser igual ou pior. Então, eu acredito que no final do ano a gente vai estar com uma estrutura muito maior do que... Vou pegar o seu clichê e vou fazer uma polêmica aqui pra gente finalizar, aquela polêmicazinha que tem que ter. Que foi legal, que foi um papo totalmente diferente dos outros, né? E esse que é o legal na cozinha. Porque cada atleta tem um perfil. Sim. O que você achou desses resultados aí até o momento? Muita gente aí que... Então, assim, eu falo, antes, vamos pegar parâmetro ano passado. Ano passado a gente conhecia todo mundo. Eu sabia o jeito que o Bruno jogava, eu sabia o jeito que o Quinho jogava. E nessa primeira etapa da Liga apareceu muita gente diferente. Muita gente que você não sabe o jeito que joga, um jogo diferente. E isso surpreende. Isso surpreende até mesmo lá fora, sabe? Você vai ver um PPA e chega um cara lá totalmente novo, que aí o Ben Jones, os caras que são os tops lá, às vezes passa sufoco, até mesmo perde. Porque vem uma pessoa totalmente diferente, às vezes o cara que vem de um outro esporte, tênis, pádel, que são esportes difíceis, pega isso aqui para eles, 2, 3 meses os caras estão voando, entendeu? Então eu fiquei surpreso também com... Nós batemos ontem muito aqui, né? Que, nesse exato momento, tem gente que nunca pegou uma raquete de pickleball que na etapa 4, 5 vai dar trabalho. É isso aí. Isso é ótimo pro esporte. Isso é ótimo. Entendeu? E é o que eu falo, eu sou movido a desafio. Eu adoro quando a pessoa fala, você não vai conseguir. Somos dois. Não, eu adoro... Somos 3, hein, Bruno? Não, eu lembro quando eu comecei a Brasil Pickleball História, alguém falou, pô, esporte, isso nem é esporte, pô. Por que você vai mexer com isso? Você tá doido, não sei o quê. Eu falei, velho, deixa eu quieto. Deixa quieto com o meu negócio aqui. O Mineirinho vai indo, né, pelas beiradas e tal. Me deixa quieto aí. Então, assim, eu sou movido a desafio. Então, pra mim, também, quando o negócio entra meio que no comodismo, como se fala, eu meio que dou uma brochada também. Então, eu tenho que ter um desafio diário pra se superar, né? Me movendo. Então, assim, igual eu vi o nível que aumentou, pode ter certeza. Na próxima etapa, eu vou treinar mais pra chegar mais preparado. Hoje nós estamos no último dia, no terceiro dia. Eu tenho certeza que amanhã, segunda-feira, quem quer de fato continuar na liga vai pra quadra. Porque se você não for pra quadra,
o outro vai. O outro Aí vai. depois você vai falar, pô, o meu resultado não foi bom. Em Governador Valadares. Acho que a gente pode terminar até assim, né, Bruno? Pra ele vender o peixe da próxima etapa. Ô, Iago, então assim, ó, dá um recado aí pros nossos espectadores aí, para quem não conhece aí o Pickleball ainda, né, para convidar eles para conhecer e já fazer o convite, né, para a próxima etapa em Governador Valadares. Então, pessoal, eu falo que o Pickleball, como eu falei no início aqui do podcast, é uma coisa que transformou minha vida, é um esporte, como se diz, muito família, é um esporte que ele veio para ficar. Acredito que vai ser um dos esportes mais comentados nos próximos anos e nesse ano também. E eu quero falar que a chegada dessa liga eu já tinha previsto há um ano atrás, porque eu acompanho muito o esporte nos Estados Unidos. E eu tinha comentado com pessoas que isso ia acontecer. E o Bruno e o Paulo, eles tiveram essa visão e estão investindo no esporte. E isso que eles estão proporcionando aqui para o esporte, vocês podem ter certeza que vocês vão ouvir falar muito daqui para frente. E para a etapa de Governador Valadares, que foi o berço do esporte, que é a minha cidade, eu falo que lá tem uma energia surreal. Acho que quem já foi lá, fizer uma pesquisa aqui, tem muita gente que já foi lá, vai falar que lá é um lugar que provavelmente vai ser uma das melhores etapas da Liga esse ano. E eu também quero deixar aqui a ideia de que sejam feitas mais etapas lá, porque lá vai deixar saudade. E eu quero convidar todos vocês, eu vou fazer um mutirão na cidade para quem não conhece o esporte, para estar lá, para lotar a nossa arquibancada e fazer um show bonito lá para que o esporte cada dia cresça mais. Tem quantos habitantes, Governador Valadares? Aproximadamente 290, 300 Ó, mil. o amigo do Padre ontem falou que colocaram 1.000, 2.000 pessoas. Então vamos nesse desafio aí. Que ele vai mobilizar. É quase... Deve mandar na cidade. Só um número para pelo vocês conhecimento. terem noção do latino. Ano passado teve um latino-americano lá, foi realizado pela Associação Brasileira. Durante o evento, sexta, sábado e domingo, a gente teve aproximadamente, transitando umas 3.000 pessoas. Olha aí, Bruno, números importantes, então, assim, né? lá é uma coisa que tem uma estrutura muito boa. E se a gente conseguir levar tudo isso que está aqui para lá, acredito que vai ser sucesso. Legal. Iago, prazer te receber aqui, o papo está muito bom, mas a gente precisa, né, finalizar. Obrigado aí por ter compartilhado aí todo esse conteúdo com a gente. Quinho, obrigado aí também. Espectadores também que acompanharam a gente até agora, obrigado aí pela sua audiência. Vou convidar você para seguir a gente lá nas redes sociais, Liga Supremo no Instagram, segue a gente aqui no canal do YouTube, curte esse vídeo, compartilha aí com seus amigos, para a gente poder estar atingindo cada vez mais pessoas e levar conteúdo aí de qualidade cada vez mais para mais pessoas. Obrigado, pessoal, e até a próxima.